Fala pessoal, beleza? Fechamento de mercado, tá? Dia 17 e algumas, possibilidades de leitura para amanhã. Hoje o índice mais uma vez, pessoal, veio renovar máximas, né? Ele vem repetindo, a proeza, praticamente desde da barra 149, essa barra aqui. Mesmo nos momentos de pullback, que são as barras de baixa, você vê pouca pressão contrária, Você não vê muita participação dos vendidos nem aqui, Nem aqui, nem aqui, tá? E ele vem, renovando máximas, Acho que na verdade desde a barra 147, Todos os dias mantendo, máximas sendo renovadas. A pressão está tão forte, pessoal, que você não vê o preço, por exemplo, tocar 9, muito menos tocar 20, Os momentos que você vê de pullback, são esses dojis entre barras, que aí lá no M60, você vê o preço, por exemplo, tocar a 20, tá? São algumas movimentações, que você vai, reconhecendo ali de pullbacks, São pullbacks implícitos, E aí, ali no M60 às vezes você vê algumas barras de retorno, mas logo, voltando a subir, Mais ou menos como ocorreu hoje, Abre num gap de baixa ali, mas já retorna a movimentação, E poucos dias fechou, com a movimentação de baixa. Então, isso aqui é caracterizado, como um canal estreito. E dentro de um canal estreito, o Brooks nos ensina que você pode comprar até abaixo de barras, tá? Então, num time frame menor, a gente vai fazer isso aqui exatamente pelo diário, mas só para exemplificar, a movimentação, já que ela está presente ali no diário. E aí, relembrando, tivemos aqui o gap fechado, e hoje, a movimentação do preço, ela fecha entre barras. Então, ele começa a dar agora, a ideia um pouco mais clara, de que a gente pode ter uma lateralidade mesmo por aqui, agora pelo diário também. Pois hoje, ele renova a máxima, mas acaba fechando ali ao meio, da barra do dia anterior. Beleza? Então, por essa barra aqui, a gente fica um pouco, com essa ideia de que a gente pode estar enfrentando uma lateralidade por aqui. Se você pegar o terceiro alvo, desse pivô aqui, certo? Ele está exatamente aqui nessa região, que era bem a região do fechamento do gap, Como ele já chegou a essa região e até agora não fez mais nada, a gente traz essa movimentação de possibilidade, para cá, que fica bem próximo, desse topo duplo bem macro, tá? Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no M60. O M60, repetiu uma movimentação parecida com a de segunda-feira, pessoal, tá? Ele abre com gap de baixa, tá? A barra seguinte retoma, a movimentação, praticamente ativa aqui um PC de compra, tá? Só que não foi uma continuidade igual, Pagou alguns pontos? Pagou, 340, depois cerca de 580, Depois ficou uma movimentação mais difícil. E aqui também, sobreposição de barras, o preço até vai acima, volta e fica dentro, vai acima, volta e fica dentro, É essa a ideia, de sobreposição de barras, Ele acaba não ganhando, uma continuidade imediata, beleza? Então, atenção, a isso aqui. Então ele sai um pouco, daquela movimentação mais afunilada, que a gente tinha, tá? Eu aguardo, espero uma correção, até peguei essa venda aqui pela manhã, no M5 estava no Fab 4, a gente já vai ver. Ele renovou máxima, pessoal, de novo. Até então ele tinha feito o quê? Um bom topo duplo, E aí a gente tem uma, tem duas, E três puxadas, tá? Aqui também, certo? Então, por força, isso daqui também é uma wedge, tá? Mas, o preço renova essa máxima. Quando ele renova a máxima, ele demonstra para a gente um certo interesse comprador, Então, ele veio fazer nova máxima, Então, para a gente pensar agora em vender, a gente precisa que ele faça uma nova mínima, E a gente tem essa mínima aqui, aqui no M60, mas ela é muito próxima, Ela não é tão relevante, A nossa mínima realmente, que vai mudar um pouco a nossa experiência aqui olhando o M60, pensando em um time frame maior, acabou virando essa daqui, da barra 1 de hoje, Então, para a gente pensar numa movimentação mais clara de baixa, agora
do índice, né, uma falha de topo, né, o preço, né, tem que vir abaixo dessa movimentação. Por quê? Porque ele acabou, né, pessoal, de renovar a máxima, beleza? Então, para a gente pensar realmente em vender isso daqui, apesar da lateralidade do diário, né, onde o preço pode tanto descer quanto subir, né, já que a gente teve uma barra ali, né, dentro da barra anterior, né, algo como isso daqui, ó, o preço sobe, o preço desce, né, o preço sobe, voltou, subiu, voltou, desceu, voltou, né, fica uma movimentação, né, mais sem tanta continuidade, tá? Então, atenção, né, no meio dessa movimentação aqui, tá? Ao meio de tudo isso daqui. Você pode ter o sobe e desce, né? A 20 está ficando mais flat, né? Então, abre no gap de baixo, pode descer um pouco, depois pode voltar a subir, né? Aí você pode ter uma lateralidade até um pouco mais clara aqui, tá? Mas para a gente realmente pensar em descer mesmo, lógico, ele tem esse espaço para vir até testar essa região. Mas para a gente pensar, ele precisa pelo menos demonstrar uma estrutura diferente para a gente aqui, tá? Por enquanto a gente não tem essa estrutura ela é de alta, tá? Por quê? Porque os topos são ascendentes, e apesar dele ter renovado mínima com esse gap, né, que ele veio abaixo de todas essas mínimas aqui, ele voltou, né, para dentro dessa movimentação, tá? E agora, né, para a gente pensar numa nova estrutura, a gente precisa que o preço venha aqui, beleza? Tranquilo, pessoal? Ele pode deixar um topo mais baixo, né? Se vocês observarem, né, até agora ele não conseguiu fazer nenhum gap de média, né? Tá? Pensando no índice aqui no M60, você não tem nem mesmo um gap de média, tá? Então, dentro de toda essa movimentação aqui, continua ainda forte, né? Para a gente realmente acreditar na queda, a gente vai ter que ver esse gap de média, né? Provavelmente já viria aqui embaixo e teríamos, né, o gap de média, tá? Pensando na ideia de estrutura, né, preço vindo aqui, provavelmente você já teria o gap de média, tá? E aí talvez, né, a possibilidade de um MTR ou não, né, que às vezes vem direto, tá? Beleza, pessoal? Então, 5 minutos, né? Gap de baixa, né? Fab 4 de venda, deu uma venda interessante, né? Tinha gatilho aqui desde a abertura, né? Pelo gap, né? Gap de cerca de 900 pontos, tá? Deu uma venda interessante, tá? Aqui, até mesmo por time frames menores, né? Pelo M1 você teve alguns gatilhos aqui de venda, tá? Beleza? E aí, né? A modificação de estrutura, né? Aqui nos 5 minutos, né? E pontos interessantes, tá? De movimentação do preço foi que ele faz essa movimentação, né? Aqui, ó, um pequeno pullback, né? Outro pequeno pullback, né? E continuidade. Foi quando ele volta, né? E faz um fundo duplo, né? Só que um pouco mais alto. Aqui era a região da VWAP de segunda, tá? E também acabou, né? Servindo como um bom ponto de parada para o preço, tá? Já que ele não retoma essa movimentação. E aí você tinha aqui, né? Agora um fundo duplo mais alto, que é um primeiro ok, né? Já que poderia ser também, né, um fundo duplo mais baixo, né, e aí a estrutura de baixa teria sido renovada, então a gente ia acabar esperando mais continuidade de baixa, né. Aqui foi a primeira falha. Em time frames menores, né, você vê esses pequenos pullbacks aqui gerado por essa barra, né, que aqui acaba virando outro fundo, esse outro pullback aqui gerado por essa barra, né, pela barra 18 aqui, né, que acabou gerando outro fundo, aí você ia observando, né, que o preço começava, né, a ficar com fundos ascendentes, tá? Rompe uma máxima ali, certo? Depois o que ele tinha, né? De ponto de resistência ao preço, né? A máxima do dia, tá? Ele fecha já exatamente em cima, né? E a barra seguinte, né? Acaba trazendo um pullback, né? Então, num minuto ali são 5 barras ali descendo, tá? Volta no finalzinho e fecha ali com alguma sombra, beleza? E aí depois ele retoma, né, pessoal? Movimentação, gatilhos de compra aqui no M5, né? Ele praticamente fez a volta em V ali quase, né? Para fechar o gap. Né? Demorou pra caramba, né, pra fechar o gap, acabou fechando mais tarde ali, né? Beleza? Então, movimentação, né? Gatilhos de compra, né? Tiveram bom resultado. No M1 isso aqui teve muito gatilho de compra, né? E essa movimentação aqui, né? No M1 ela começa mais ou menos aqui, né? Só que ela é uma movimentação difícil, né, pessoal? Você estava abaixo da 200. Abaixo da 200 você está numa tendência de venda. Né? Lógico, essa tendência ela pode ser revertida, mas ela não desliza tão fácil, né, quanto o preço alinhado com ela, tá? Aqui ele volta, né, para cima do 200, ó, pullback, gatilho saindo das médias, né?
pagou ali mais 270 pontos, novo pullback, né? Não chegou a tocar 20, isso é importante, tá? Quando uma tendência está bem forte, né? Ele não chega a testar 20, tá? Testa só 9 no máximo, ou vem ao meio das duas, né? E aí você tinha entrado aqui, ó, stop de 180 pontos, né? Chegou a pagar 415, né? Até o topo duplo, beleza? E aí você teve aqui o topo duplo, né? Do dia aqui, certo? Com a máxima do dia anterior. E aí, é uma boa barra de reversão, né, pessoal, aqui, tá? Ela testa a movimentação, volta e fecha na sua mínima, né? Seria mais interessante se ela tivesse revertido, né? Pelo menos alguma mínima aqui. Mas foi uma boa barra, né? A barra seguinte também. Aí teve uma boa continuidade, né? Acabou sendo um trade interessante, né? Aqui pelo M1, a sua venda seria mais ou menos aqui, tá? Beleza? Então, por contexto, né, você poderia entrar numa movimentação dessa, né, esperando um quê? Um retorno, tá? A média móvel de 20, certo? Então, aqui, né, após ver essa barra, né, que é uma boa barra de reversão, uma boa barra de sinal, né, tá? Sua entrada poderia ser aqui nessa barra, né, por contexto, tá? Do topo duplo, beleza? Então, você teria aqui um stop de 170 pontos, né, e um retorno às médias ali de 246, né, a princípio. Depois pagou um pouquinho mais. Aqui virou uma pequena lateralidade, né, pessoal? Por que uma pequena lateralidade? Né? As médias se entrelaçaram, né, e ficaram laterais, né? E algumas movimentações falhavam, algumas movimentações de baixa falhavam, né? Tá? E aí ele acabou explodindo, né, aqui mais um pouco após a notícia, né, do FONC, tá? Tivemos hoje ainda, né? Ponto interessante, né, que você tinha aqui também, né? Eu já acabei apagando, né? Você tinha aqui também uma wedge dentro do intraday, né, junto com o topo duplo, né? Então você tinha, né, uma confluência de barreiras ali para o preço, né, romper essa movimentação de maneira direta, né, e ter continuidade, tá? Então é sempre interessante você somar, né, contextos, beleza? E aí ele veio, né, fazer essa movimentação aqui, né, pós-notícia, tá? Topo mais baixo, né, pessoal? Você sempre está analisando a estrutura, né? Topo mais baixo, tá? Mínima mais baixa. Então você não espera que essa movimentação, por exemplo, venha fazer já um topo duplo aqui, né, imediato, né? Porque tem renovado mínimos. Mas se ele tem renovado mínimos, né, talvez ele não venha nem renovar essa máxima, tá? Por quê? Porque ele está fazendo movimentações mais fortes de baixa, né, do que de alta, certo? Senão seria o contrário, né? O que é a estrutura de alta? É uma boa movimentação com uma movimentação menor na correção, certo? Ele volta a subir com uma perna maior, tá? Quando ele começa a fazer isso daqui, né? Essa perna foi maior, certo? Correção. Essa perna é maior, correção, tá? Então, por isso que a gente acaba não esperando, né? Que essa movimentação geralmente volte, né? A não sei que ela já tivesse tido uma wedge, né? Já fosse um bom padrão de reversão, beleza? Aqui também, né? Eu tinha deixado marcado, tá? Foi uma wedge, né? E aqui depois um fundo duplo, né? Então aqui você viu também, né? Uma possibilidade ainda, né? De wedge, né? Com fundo duplo, tá? Wedge, né? E fundo duplo. E depois, né, a explosão da movimentação. É um padrão que eu acho bacana, é um padrão bem interessante quando você observar. Comece a manter a observação nesse padrão. É um padrão realmente bem interessante. Por quê? Porque ele faz a wedge, né, aí ele inicia a movimentação da wedge. Aí ele parece que vai iniciar uma falha de wedge, né, que seria o rompimento, por exemplo, da movimentação da wedge, né, que geraria o espelhamento, né, da movimentação. Mas ele retoma. Né, então ele acaba fazendo a wedge, né, tendo mais uma pausa, né, mais uma movimentação na direção da wedge, né, e depois ele acaba gerando uma movimentação bem interessante. Tá? Então atenção, ó, wedge com fundo duplo, wedge com topo duplo, né, porque geralmente acaba tendo um resultado bem legal. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso dólar. Tá? O dólar, pessoal, ele vem ainda, né, reagindo ali da nossa wedge também, né, do diário. Tá? Já está fora, né, dessa movimentação aqui de cunha, né, tá? E hoje, né, ele acabou fechando também, né, de novo. Essa movimentação aqui eu tinha falado para vocês que eu achei interessante ela, por quê? Porque ela fecha acima da máxima do que no anterior, tá?
Quando fecha acima da máxima do candle anterior, a gente sabe que os compradores conseguiram, né, levar essa movimentação acima, né, até o último momento, né, porque quando ele fecha dentro, né, a gente não consegue perceber isso, aí fica um pouco mais complicado. Mas aqui ele fecha acima. E aqui, apesar de fechar negativo, né, com essa barra, ele também fecha acima, tá? Essa movimentação aqui acaba fechando acima dessa máxima, certo? Um alvo hoje era MM20, né? Tava bem aqui em cima, mas não pegou, né, pessoal? Tá? Já tinha deixado marcado ali uma possibilidade, né, de alvo, conforme a gente conversou no fechamento de mercado passado, né? Tá? E não chegou, né? Não tivemos, tá? Essa movimentação, beleza? Então aqui ainda, né, passando aqui os reflexos da wedge, né? É uma movimentação contra a tendência, né? Então ela acaba não sendo uma movimentação tão fácil. É mais fácil descer do que subir, tá? Pela localização do preço. Aqui no M60, pessoal, vamos bater um papo aqui sobre o M60. No M60, né, o que você está assistindo aqui, pessoal? Você tem visto no M60 topos e fundos, né, até então ascendentes. E hoje ele acabou vindo, né, renovar máxima, certo? A partir dessa movimentação aqui, ó, né, deixa eu colocar isso aqui na coloração amarela. A partir desse ponto, pessoal, ó, né, o preço discretamente, né, acabou conseguindo, né, renovar o que? Algumas máximas, tá? Aí ele veio, acabou fazendo uma nova mínima. Deixou aqui ó, discretamente uma mínima mais alta, né? E a partir de então, né, ele não tem renovado mínimas, tá? Por isso a ideia, né, de que se ele abrisse, por exemplo, num gap de alta, né, ele poderia levar essa movimentação, né, a níveis mais altos, tá? Que poderia ser, né, uma barreira inicial, tá? Que era esse topo, mas ele já abriu aqui, né? Ele acabou abrindo acima de boas movimentações, né? Aqui, ó, essa máxima, com essa máxima aqui, né, que você tinha até um contexto de wedge, né, que não teve sucesso, tá? E aqui você teve o que? A falha, né? Essa movimentação já com o gap, tá? Você já teve uma falha de wedge aqui pelo gap da movimentação gerada, tá? E aí ele acabou pagando, né, alguns bons pontos, né, na movimentação da manhã, tá? Então você tinha aqui essa região, tá? Que inclusive, né, acaba servindo depois, né, de suporte, tá, para essa movimentação, tá? E, né, você já teve o preço abrindo nesse gap já acima, né, de onde a gente já tinha conversado, né? A ideia era que, por exemplo, se ele abre aqui em cima, né, ele poderia vir testar essa região, né, para ter uma movimentação de alta, né? Foi o que a gente acabou, né, deixando cedo, né, lá como uma possibilidade de leitura, tá? Então, aqui no M60, né, como a gente conversou, a gente tem visto topos e fundos ascendentes. E apesar daquela barra feia, né, do diário, ainda parece mais provável que o preço venha, né, fazer nova máxima de novo, tá? Você tem aqui esse canal que foi gerado por esse fundo com esse fundo, né? A gente copia essa linha e cola ela aqui em cima, né? Como vocês podem ver, né, essa linha já estava, né, nas marcações anteriores, né, tá? Como vocês podem observar, né, o preço praticamente trava nela, né, tá? Então, ela pode ser também, né, outro ponto de descanso, né, outro ponto de parada para o preço ao chegar a níveis ali mais altos, tá? Então, uma movimentação de alta ainda amanhã, né, pensando, por exemplo, de novo num gap, tá abrindo aqui acima da região da VWAP, acima desse topo, tá? Aqui ela gera uma movimentação interessante, né? Para quê? Para renovar a máxima de novo, tá? Teste da 20, né, que não teve ainda, tá? A 20 é uma resistência, por isso está marcada, beleza? Então, e aí um gap de baixa, né, pessoal? Para a gente pensar também aqui numa movimentação de baixa, né? Aqui no intraday ele até renovou, né? Se eu levar em consideração só o intraday, essa mínima aqui é mais baixa que essa, tá? Então, ele fez isso aqui, certo? Né? Então, eu estou praticamente aqui com ombro, cabeça a ombro aqui, né? De movimentação, tá? E se o preço, né,
vem com a possibilidade de movimentação de baixa, agora ele tem a 20 como suporte, tem a 50 como suporte, tá? Tem a região da VWAP do dia antes de ontem, né? Tá? De ontem, né? Aqui, antes de ontem vai ser amanhã, tá? Mas são regiões, né, de possibilidade de ponto de parada, né? Então você tem aqui essa LT também, tá? Beleza? Então, atenção, né, a essa movimentação. Só um ponto aqui que eu queria ver que eu não fiz pela manhã. Né? Só um pouco aqui. Seria mais ou menos aqui mesmo. A região dessa última wedge, né, que foi falha de wedge, né, então geralmente a gente espelha, né, a movimentação, tá, para cima, né, o segundo alvo, né, que seria 100% dessa movimentação, né, ele acaba tendo o alvo bem aqui, tá, em 5225, então se o preço chegar por aqui a gente não fica muito surpreso, tá, beleza? Eu vou deixar uma linhazinha aqui também, tá, com um alarme, beleza? E vou tirar essa linha aqui para não ficar muita coisa, tá? Isso me interessa, na verdade, saber o espaço e a localização dessa linha aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, a estrutura é boa. Fechamento do diário não, tá? Mas são topos ascendentes, fundos ascendentes, tá? Tá tendo um bom desenvolvimento, então ainda parece que a gente vai enfrentar, né, mais um pouco de movimentação aqui de alta, tá? Aquela lateralidade do índice, né? Talvez uma movimentação de descida ali, né, um pouco mais forte, né? Quando os dois se movimentam um pouco mais forte ali, ajuda um pouco, né? Não que a gente opere um pelo outro, tá? Mas às vezes quando a gente tem uma movimentação interessante, né? Muito parecida, às vezes tá descendo no M60 o índice, está subindo no M60 o dólar, né? Uma movimentação um pouco mais macro ali, ele pode te ajudar a dar uns trades mais legais. Beleza? Então, a princípio, né, o preço precisa de novo, né? Renovar a máxima, tá? Ele pode, né, falhar por aqui por cima. Se ele falhar, né, aí a gente pode esperar que ele venha renovar a mínima, tá? Então, mantenha essa ideia de premissa, né? Se você comprou por aqui, uma intenção que você tem é que o preço renove essa máxima, tá? Beleza? Vendas, né, pessoal? Pensando em vendas, ainda não faz tanto sentido para uma movimentação de baixa ainda, né? Pelo menos não nessa estrutura, tá? Se vier, seria um pouco de surpresa, tá? A gente tem aqui agora essa falha de wedge, né? Tá? E falha de wedge às vezes costuma dar esses movimentos projetados. Então não ficaria surpreso aí nesse manhã ou depois, né? A gente vier por aqui, tá bom? Beleza? Tranquilo então, pessoal. Então vamos ao M5 aqui para a gente terminar nosso bate-papo, tá? Aqui o gap de alta, né? O Fab 4, né? Você tem o preço acima, né, da consolidação anterior, né? Tá? Gap de alta. Ele já estava, né, testando aquela região. A primeira barra já fecha com a movimentação altista, né? E aí ele veio, né? Ele pagou cerca de 27 pontos, tá? Aqui estava a MM20, né, do diário, tá? Ficou faltando 5 pontos para essa movimentação. E aqui dá para você observar uma ideia interessante da conversa que a gente acabou de falar da premissa, né? O preço sobe, né, ele volta, faz um pullback na 9, tá? Quando está tendências muito fortes, o preço não testa 20, né? Ele testa 9 e volta a subir. Aí ele deixou um gatilho de compra aqui, beleza. Você entra aqui, pessoal, tá? A tua premissa é que o preço renove máxima, tá? A premissa nossa, é claro, é que o preço renove máxima. Para quê? Para manter a estrutura de alta. Sem a estrutura de alta, o preço não sobe, certo? E aí vem essa barra seguinte, volta e fecha aqui. Essa barra, ela frustra qualquer coisa, né? O stop dessa movimentação estaria aqui, né? Tá? Um stop sensato, né? Já que a gente está pensando numa estrutura de alta, tá? Não era um stop muito barato, né? 9 pontos, 10 pontos, né, ali pelo M5, né? Tá? Não era um stop muito agradável. E aí
o que ele vem fazer? Ele acaba vindo renovar a mínima, tá? Renovou a mínima anterior, certo? E ele falhou em renovar a máxima. E aí ele começa, né, a deixar máximas mais baixas, mínimas mais baixas. Essa vela aqui, ela tenta fazer uma movimentação de alta, né? O que você precisaria para você voltar a pensar em acreditar em alta agora? Você precisaria que essa movimentação tivesse vindo aqui em cima para te dar um pullback, né, para você ter uma entrada segura, né? Tá? Renovou uma máxima, né? E ele teria a estrutura de alta, né, para te favorecer. Não foi o que o preço fez, né? Aqui fecha, né, com uma boa barra negativa, né? Ela fecha próximo da sua mínima. Todo esse pavio aqui são vendedores, né? E aí o preço inicia uma movimentação de baixa, né? E a estrutura, né, de alta iniciada aqui, né, só presente praticamente nesse canal estreito, né? Ela é encerrada aqui mesmo, tá? E aí você vê uma boa movimentação de baixa. O que é isso aqui, pessoal, agora? É o pullback, né? Essas duas barras de alta são o pullback. Aí você tem aqui gatilho de venda, né, stop de 7 pontos, né, aí chegou a pagar 13. Tá? E aí pequena, né, uma movimentaçãozinha aqui de canal, né, mais parecida aqui com uma lateralidade. Tá? Muita sobreposição de barras, né, pessoal? Tá? Sequência de sobreposição de barras, né, pequenas movimentações. Tá? E aí falha, né? Aqui em continuar, né? Tivemos o que, pessoal? Aqui de novo. Né? Tivemos aqui uma wedge, né? Tá? Temos um fundo, outro fundo, né? Uma segunda puxada, uma terceira puxada, tá? E aí fez, né, duas pernas de alta, né? Que é aquilo que a gente pode esperar de uma wedge, né? Tá? Teve uma, né? Duas. Né? Duas pernas de alta, né? É o que o Wall fala para você esperar, né? Beleza? Logo depois, né? Falha, né? A movimentação. E aí, aqui foi a notícia, né, pessoal? Às 15 horas, né? Saiu a notícia. Veio testar quem, pessoal? A MM200. Serviu bem de suporte, né? Tá? Primeiro ponto de parada aqui, ó. Time frame menor foi um bom pullback isso daqui. Tá? Essa movimentação são 18 pontos. Tá? Então aqui você já considera o quê? Um fundo duplo. Né? Por quê? Porque você tem um bom ponto de inflexão aqui e aí o preço volta para cá. Então você teve já um fundo duplo aqui. Aí a movimentação volta, faz um pullback, fundo mais alto, né? E aí fez mais uma movimentaçãozinha de alta e depois lateralidade, né, pessoal? Esse tipo de lateralidade aqui costuma gerar movimentações mais aceleradas, né? Não sei que abra já de novo, né, com gapzão aí, não tem muito o que a gente fazer. Beleza? Então, fechando aqui o dia, né, pessoal? Comentem aí o que vocês acham para amanhã, o que vocês acharam da análise, né? Vamos batendo papo aí, tentando crescer. Valeu? Se gostou, né, curta, compartilha aí. E bons trades amanhã. Valeu!